Então, essas são algumas imagens, porém elas são, essa primeira aqui é de São Paulo, no Colégio Senador Fauer, em São Paulo. Olha aqui, o ano é 1931, certo? Essa daqui é a mesma imagem, a diferença, né? Dessa para essa. Só que essa daqui é de 1961. Essa última, desse lado, ela é do ano de 1990. E essa daqui foi do ano passado, foi de 2009. Essa daqui foi de 2009. Então, olha a diferença, né? Como era a escola em 1931 e como ela até o ano passado, em 2019. Então, vejam como foi o crescimento, o desenvolvimento, da forma que os anos foram passando, as décadas foram passando, ela foi mudando, né? Então, com o passar do tempo, tudo que existe ao nosso redor se transforma. Os costumes, as roupas, os penteados, as construções, as ferramentas, etc. Algumas dessas mudanças ocorrem de forma rápida, outras lentamente. Então, tudo vai mudando. O corte do seu cabelo muda, o tamanho de suas roupas mudam, as construções, casas ao lado de sua casa mudam, supermercados, né? Então tudo vai mudando. Contudo, mudar nem sempre é melhorar, pois não significa que aquilo que existia no passado era pior do que o que existe hoje. O que havia antigamente era diferente. E são as mudanças e permanências ao longo do tempo que estudamos em história. Então, ele quer dizer o que, né? O que se deu a entender. Que, gente, tudo que existiu, por exemplo, essa imagem aqui, essa construção era desse ano, desse tempo, certo? 2019, estão vendo de outra forma, já tem prédios aqui, olha, atrás, e antigamente não se tinha muitos edifícios. Então, não se quer dizer que tudo que era de antes era pior do que é hoje. Nós não podemos dizer isso. Com o tempo, as coisas vão mudando e nós temos que nos acostumar às mudanças, né? Mudar junto com elas. Então, o tempo do cotidiano, manhã, tarde e noite. Você já percebeu a passagem do tempo? Podemos notá-la de diversas maneiras. Uma delas é observando que ao longo do dia realizamos diversas atividades que nos mostram que o tempo está passando. Acordamos, cuidamos nossa higiene, estudamos, fazemos as refeições, brincamos, convivemos com outras pessoas e descansamos. Então, nas imagens nós iremos ver esse passar do tempo. Pela manhã, indo à escola, fazendo atividade na própria escola, retornando para casa. No retorno para casa, aqui eles estão almoçando, depois ela foi tomar banho, escovou os dentes e foi dormir. Possa ser que, como nós, né, como vocês estudam à tarde, vocês acordam pela manhã, fazem a lição, almoçam e vão para a escola, não é isso? Então, a ordem, o passar do tempo é pela manhã, que você faz pela manhã, pela tarde e à noite. Então, você vê o tempo mudar, não é isso? Vamos aqui. Como medimos o tempo? Em um passado distante, as pessoas desenvolveram formas de medir e acompanhar a passagem do tempo. Elas criaram instrumentos de medição de tempo, que usamos até hoje. Os principais deles são os relógios e os calendários. Os relógios são instrumentos que medem a passagem do tempo ao longo do dia. Existem relógios que medem somente uma parte do tempo, como o relógio solar, o relógio de areia. Esse aqui é o relógio solar, de sol. Esse tipo de relógio mede as horas por meio da sombra nele formada de acordo com o movimento do sol. E nesse aqui, relógio de areia, também chamado de ampulheta,
ele mede o tempo da passagem da areia da parte de cima para de baixo. Interessante, né? E diferente. Já outros, como o relógio analógico e o relógio digital, medem um tempo com mais precisão, em segundos, minutos e horas. Nesse tipo de medida, 60 segundos formam 1 minuto, 60 minutos formam 1 hora e 24 horas completam um dia. Então, o dia tem quantas horas? O dia tem 24 horas. Esse é o relógio analógico e esse é o relógio digital. Esse daqui significa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, nós contamos de 5 em 5. Esse aqui ele é mais fácil, né? A numeração. Os calendários. Os calendários são instrumentos utilizados para contar o tempo com base na observação da natureza. Para criá-los, as pessoas observaram a repetição de acontecimentos, como a sequência de dias e das fases da Lua. Atualmente, a maioria dos países, incluindo o Brasil, utiliza o tipo de calendário chamado gregoriano. Nesse calendário, um ano tem 365 dias. Esses dias são agrupados em semanas, cada uma com 7 dias, e em 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o ano possui 12 meses, certo? Cada mês ele vai, cada semana cada semana tem que ter 7 dias. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São os 7 dias da semana, ok? Então, esse assunto, ele está presente no capítulo 2, a passagem do tempo, certo? Então, esse é o nosso último assunto, porque próxima semana nós teremos revisão, certo? Então, quais páginas vocês irão responder? 343, 345, 347 e 349. Vejam que são bem curtas, né? Não tem muita atividade, viu, gente? Beijos, tchau!